Olá, sou a Mariana Alvim, bem-vindos ao Vale a Pena, o meu podcast onde conhecemos as pessoas enquanto leitores, com o apoio da WUC, a maior livraria online portuguesa. Fiquem por aí, vale a pena. Hoje tenho o João Manzarra, que está a recuperar de uma otite, mas está inteiro. Estou quase. Olha, eu, antes de mais, olá, Mariana. Olá. Estou muito contente de estar aqui. Estou bastante entusiasmado. Vim com um grande entusiasmo no corpo. Espero estar à altura desta conversa que me parece tão apetitosa. Assim. Que bom, olha que bom. Então, antes de irmos aqui para os livros e conhecer-te, que é giro esta faceta que eu não conhecia. Mas agora estou a ouvir-te, deixa-me só interromper, Força. só para os ouvintes. Estou a 80%, mas, Ok. às vezes o ouvido abre e fecha, o que me distrai um pouco. Ok. Sabes, é uma sensação incrível quando começo a ouvir a 100% ou a 90% outra vez, mas depois volto um bocadinho para esta audição mais fundo de caverna. Mas pronto, é o que tenho para dar agora, é assim que estou. É assim que vou-me Qual é o ouvido entregar que assim. está a funcionar melhor, o direito ou o esquerdo? O direito está excelente, é um exemplo de ouvido. O esquerdo está Devagarinho. borocochó, está xoxinho. Está a remédios, coitadinho. É. Mas vamos a isso e obrigado por teres vindo mesmo com o otite, que tínhamos E até adiado. tenho uma pequena história sobre a otite que te posso contar, que acho que é apropriada para este podcast. Conta lá. Posso contar já? Então, sim, Então, sim. eu venho agora de uma semana em que estive muito presente num festival literário. E houve uma das conversas, não é bem uma palestra, acho que sim, uma conversas, não é? Enfim, uma conversa sobre, neste caso, a biografia do Ney Matogrosso. Sim. E eu coloco-lhe uma questão. E eu faço a minha questão, e na resposta dele, não sei o que é que aconteceu no meu corpo, na resposta dele, o meu ouvido abre completamente. E eu interrompo o Ney Matogrosso na resposta dele. Oh Ney, desculpa, tenho que interromper. Porque o Ney falou. E mal, eu estou com uma otite há uma semana. Não, há uns dias. E mal o Ney falou, eu fiquei a ouvir bem. Pronto, agora já voltou, bastou-me falar outra vez. Pronto, e foi um riso total. E foi engraçado. E a partir daí as pessoas vinham muito falar-me sobre esse momento, porque a tenda estava cheia. Então passei o resto do festival com as pessoas. Como é que está a tua otite? Está boa? Não está? Sim, estou bem, estou melhor, obrigado. Enfim, Mas olha, tornou-se um tema presente. eu não levo a mal que ouças bem o Ney de Mato Grosso e menos bem a mim, mas. Olha, tudo o que eu tenho a dar aos festivais literários são pequenos problemas de saúde. Pronto, neste caso, uma otite. Para o ano, vamos ver o que é que vou levar ao Fólio, que é um festival que eu recomendo muito. Mas é engraçado, sabe? Eu não te conheci de todo enquanto leitor, muito menos que vais inclusive a festivais literários, portanto já estamos a conhecer-te. Eu não vou, eu só vou. Não é só vou, atenção, eu estou completamente aberto para ir a outros, mas o único que fui até agora é o Fólio, porque é na aldeia vizinha, neste caso Vila. Eu moro no Sobral da Lagoa e o Fólio fica a 5 minutos. E fui lá inicialmente pela curiosidade, mas depois percebi que é um universo muito interessante, são dias muito ricos. Que bom, vale a pena, lá está. Muito mesmo, muito E mesmo. por mim fizeste quilómetros, obrigada. Sim, fiz 97 km. 97 quilómetros, obrigada. Para lá e para cá ou estás a juntar? Não, depois é isso. Depois ainda para lá. Ainda para lá, exatamente. Enfim, não vamos falar sobre isso. Estou cá, estou com alegria. Não... Olha, e que engraçado, porque o que eu arranjei sobre ti, esta informação que eu saquei sobre ti, que é tu, e nós não nos conhecemos bem, mas diz aqui um amigo teu que tu fazes quilómetros pelos amigos, inclusive apanhas voos se for preciso para estar com eles. Portanto, que bom, que maravilha. És muito generoso, ajudas as pessoas pelo caminho, desde os vizinhos, os colaboradores da tua empresa. És como se fosse uma empresa daquelas que realiza sonhos. Uma vez um colaborador no restaurante que tu tiveste tinha o sonho de ver, ou era Bruno Mars, ou era assim alguém, e tu levaste-o ao concerto. Foi o Anup. Foi? Foi para ver a Kelly. Ai, Kelly. Agora está-me a dar aqui uma branca. Do Roar, a Kelly. Katy Perry. Katy Perry, exatamente. Aos MTV. Foi. Olha, vês, maravilha. És um bom amigo, és daqueles amigos que uma hora contigo pode valer mais do que 7 anos com o outro. Portanto, como vês, foi um amigo teu, muito também teu amigo. O tempo contigo é mágico, tens sempre uma cabeça diferente, vives uma vida alternativa, em contraciclo. E eu então pergunto, o que é em contraciclo? Por exemplo, se as pessoas vão à praia ao domingo, tu vais à segunda. Isto é um exemplo do teu amigo. Tu já vais lá chegar. Os produtos higiênicos nunca são normais, ou seja, mais do que em vez de shampoo ou sabonete, tens pasta de coco e. Certo. Sim. Gostas mais dos cães do que dos amigos? Não, isso não é verdade.
Olha, então houve aqui a qualquer episódio. Gosto muito dos cães, gosto, mas continua, eu estou deliciado a ouvir, estou a gostar muito dessa pessoa. Ainda vai, ele também gosta muito. Pessoa tão simpática, pessoa fantástica. Tem jeito para desportos, agora vais perceber quem, vou entregar o teu amigo. Tem jeito para desportos radicais, de aventura, para futebol tem 2 tijolos e tem a vontade de se meter no ténis com a ilusão que me vai ganhar. Já esperava que fosse seu amigo. Mas espera que ele acaba. Mas é capaz de ter jeito para o ténis porque é perseverante. Boa. Bom elogio. Sim. Não só por ser perseverante, mas tenho um talento também natural que não trabalhei ainda. Estamos a falar do Salvador, não é? Claro, Salvador Martinha. Aliás, foi ele que disse: olha, Mariana, tem um podcast, posso dar o teu contacto? Podes, com certeza. Exatamente. Porque ele também deu muito boas referências tuas. Gostei muito. Isso foi uma bonita homenagem do Salvador. Muito querido. Foste a mensageira de muito boas palavras. Fico muito contente, claro. E há aqui mais um elogio, depois calma que tem que haver. Aliás, estamos a falar numa semana em que, além de me deslocar aqui para vir ao podcast, vou fazer outra deslocação a Lisboa para ir ver o espetáculo dele. Boa, pois é. Pelim 2. T2, exatamente. Diz que és muito trabalhador. O teu maior talento é erguer projetos. É um hotel, é um restaurante. Já desde miúdo organizava as viagens para a neve. Depois pode fartar-se, mas erguer é com ele. Se precisam de um amigo entusiasta para erguer um projeto, é o João Manzarra. Agora, o carro dele... com ele é lindo, é verdade. O carro dele é um caos. Mentira, já tens não é. A sensação quando entras no carro do. Estou noutra fase. Já aspira, já limpa, já. Já. Aliás, estou numa fase muito diferente a esse nível. É interessante. Mas o Salvador não conhece esta fase, não falei com ele sobre isto. Então, pronto, ele vai ouvir esta Porque é recente. Okay. Que há 2 meses para cá tornei muito mais organizado e arrumado. E é para durar? Não é uma fase? Neste momento a desorganização incomoda muito. É estranho, mas não sei precisar o que é que aconteceu. Foi uma vontade minha grande de mudar e tenho sabido bem, realmente. Às vezes a organização são pequenos objetos em cima da bancada que colocares de determinada maneira ficam logo mais apetecíveis a olhar. E de repente, mesmo no carro e etc, estou muito diferente. O Salvador tem que conhecer este João. Que bom, tem que se encontrar exatamente. Temos. Olha, e João Manzarra, vamos conhecer o leitor. Claro. Quando e onde consegues ler? Eu leio todos os dias na cama. Pronto. Geralmente à noite. De manhã tenho também alguns hábitos de leitura, mas não é com a mesma cadência. Eu à noite tenho mesmo... É um hábito, não é? Porque eu faço todos os dias e é também um indutor de sono. O que eu faço muitas vezes de manhã é leio as últimas 2, 3 páginas do livro que estava a ler na véspera para ficar realmente situado onde estava. Mas realmente o hábito de leitura é um hábito que trago comigo há muitos anos, praticamente desde que aprendi a ler. Que bom, sempre. Sim, poderei ter uma fase em que lia menos na adolescência, mas depois retomei e é algo que, aliás, é algo que no presente eu tenho dificuldade em como é que é tão complicado para algumas pessoas ler e como é que não conseguem ter esse hábito, quando o livro é uma segurança de vida incrível. Sim. É algo... E para mim é impensável, por exemplo, quando viajo, quando eu gosto muito... Depois é isto. Eu depois gosto muito de viver e ter vida sozinho também na companhia de um livro. É muito comum, por exemplo, ir a um restaurante e levar um livro e ter uma refeição bastante longa em que gosto da espera entre pratos, porque vou lendo e vou fazendo estas pequenas viagens, não é? E tens o livro digital, não tens o Kobo, não é? Que aí também facilita. À mesa do restaurante, às vezes com o livro é mais complicado. Eu como só leio em português, tenho essa limitação. Não é de não falar inglês que falo, mas a leitura em inglês vem sempre com um ar de... Ou vem sempre com uma camadinha de trabalho de casa. Não sei explicar. Homework. Mas do Kobo, então, sim, tens de português. Então, quando os livros não existem no formato digital, aí compro, sim. Mas geralmente em português, sim. O que é uma limitação, porque há muitos livros que eu gostaria de ler e que só há em inglês. Sim, que não há tradução. O que eu te recomendo, enfim, sei que o trabalho de casa parece castigo, não é? Mas eu comecei por ler, pronto, tenho a facilidade, por sorte, não é? De pequenina, ter o inglês, mas
ao princípio, o Kobo também deve ter isso. O Kindle tem uma coisa que é que tu carregas 2 segundos numa palavra e abre o Oxford Dictionary e diz-me o significado da palavra. Portanto, ao princípio, há palavras que tu não precisas de saber o significado, no contexto percebes o que é que estão a dizer. Há outras vezes que precisas mesmo de saber o que é que aquilo quer dizer. E eu, ao princípio, já foi há uns bons anos, mas carregava bastante no dicionário. E agora já não, ou seja, já me habituei. Certo. Portanto, já me é fácil e já prefiro, se houver original em inglês, preferes? Até prefiro original, sim. Se bem que hoje em dia acho que as nossas traduções são boas, mas sim, se for em inglês, sim. Sabes que eu, na verdade, eu nunca tentei. Portanto, é algo que posso eventualmente fazer, sim. Nunca tentei. Eu falo sem tentar. Só. Pois, sim, mas há muita gente, há muitos ouvintes deste podcast que também dizem isso. Portanto, vou dizendo isto para. A minha mãe, por exemplo, não lê em inglês. Portanto, se houver um livro que eu li em inglês e adorei, compro a tradução para a minha mãe. Ofereço-lhe, não é? Realmente aí é uma pena porque há muitos bons que não foram ainda traduzidos. Fica feita a promessa. Olha, boa. Neste podcast. Então pronto, está feito, obrigada. Já gostei muito. Não, fica feita a promessa. Contigo próprio. Mas eu não vou cobrar. Derivei que agora de repente fui para esta parte do inglês, mas estávamos numa outra temática. Não era? Tu lês enquanto almoças. E eu estava a perguntar enquanto o almoço é mais prático ter num restaurante do que um livro que depois vais sujar de comida. Ou... Não, porque repara, esta é a vantagem do livro digital, que é. Dá para colocar o livro na vertical e encostar perfeitamente, às vezes, a uma cesta de pão ou um copo. Há sempre um objeto, é muito mais simples. É isso, é muito prático. Eu tenho uma dúvida relativamente aos livros digitais. Os leitores digitais, que é se a luz que emana se depois não prejudica um bocadinho no sono. Porque nós, antes de dormir, não devemos ver muita luz, não devemos ter ambientes de grande luz. Aquilo não deixa de ser uma iluminação. Então, olha, vou-te responder, só sei do Kindle, mas eu acredito que o Kobo seja um Kindle português, já é uma versão igual, vá. O telemóvel ou o computador, quando tu olhas para o ecrã, aponta a luz para os teus olhos. Certo. O Kobo, vamos deitar aqui um livro, não é? Vamos aqui, quem não está a ver, estamos com o Kobo deitado, um Kindle. A luz vem, faz de conta, põe um livro na horizontal, certo. ao teu colo. A luz vem da direita para a esquerda e da esquerda para a direita. A luz não vai para os teus olhos, portanto não te cansa nada. Ou seja, não interfere. Não é direta para os teus olhos. Já entendi, eu não gosto de ler, às vezes numa urgência tenho o telemóvel que tem a aplicação do Kindle, não é? Okay. Mas não gosto de ler no computador porque me cansa os olhos, lá está. Enquanto na cama não é o que se diz dos ecrãs de estimular, não é a mesma coisa. É uma das grandes vantagens da leitura. É uma grande notícia que me dás, Mariana. Isto já está não podia estar útil. mais satisfeito com esta experiência. Que maravilha! É incrível. Convida mais vezes. Mas a minha forma favorita de leitura é suspenso numa árvore. Mas tens de estar com uma rede. Uma cama de rede, ou até pode ser daquelas que às vezes também é interessante, que é só por um fio, que é tipo ninho. Eu gosto muito de vida suspensa. Então esses momentos de leitura são muito bons. Não com o embalo do vento e etc. Não. Não importa se não ficas dormente. Dormente? Em que sentido? Muito tempo, uma rede não tens de trocar de posição. Eu pergunto porque não sei, obviamente. Não. É super confortável. Não. É porque sim, porque é um embalo. É como quando eu fico mais próximo e mais atento, e quando a experiência em si para mim é mais bela de leitura. Eu gosto muito. Olha, então a tua relação com a natureza, eu agora não me lembro do nome, mas não faz mal, está escrito. A Isabela Figueiredo trouxe-me um livro que era um homem que vai a pé de Nova Iorque ao Peru, onde vive com indígenas. Para conhecer a sua cultura e a sua relação com a natureza, vá. E depois há outra conversa também que me falam, já não me lembro, mas era no Brasil, um indígena que até conseguiu, passado muita conquista, fazer parte até do governo de Minas Gerais, para defender os Amazonas. E, portanto, são aqui duas selvas diferentes, mas isto para dizer, há aqui livros recomendados neste podcast da relação do homem com a natureza e da desvantagem da civilização, vá, que te recomendo. Depois procuro e digo-te. Tenho todo o gosto. Mas está na conversa com a Isabela Figueiredo. Eu gostava depois de usar-te para isso, de seres mais uma fonte de livros. Eu tenho duas já. Duas amigas minhas, porque são sempre mulheres. São estas duas. Se calhar podias ser uma terceira interessante. Sim, agora que Gostas desse papel? Sabes que eu antes de ter este podcast eu fazia isso com amigas e amigos, que é, há um livro que eu acho que é o teu género. Mesmo, não estou contigo há imenso tempo, acabei de ler um livro, ou cruzar-me com um livro que eu acho que é a tua cara, eu vou-te enviar a fotografia da capa. E eu tenho isso com os convidados deste podcast, ou um ou outro convidado que eu penso, que ele vai gostar, porque fiquei a conhecê-los enquanto leitor, não é? Uns mais que outros, mas... Sim, claro, conta comigo. Não sei se vou conseguir ajudar, mas vamos, então Boa. Conhecer os teus livros. Vamos. Está tudo curioso.
Começamos com o Irvin D. Yalom, Quando Nietzsche Chorou. Sim. É interessante, sabes como é que tu disseste o apelido? Yalom? Eu digo Yalom. Yalom. Porque parece. Olha, ele. Mas é que ele é americano, por isso é que eu dei-lhe aqui um sotaque. Mas eu acho. É filho de imigrantes russos. Portanto, tu, é russo? Filho de imigrantes russos. Vê lá, na minha cabeça sempre vi este apelido, parecia-me judeu. Tens razão, Yalom. Yalom é judeu. Não sei, mas é filho de imigrantes russos. É? Mas o nome Yalom parece, ainda para mais é David. O Irvin D. Yalom é de David. Portanto, acredito que seja. É possível que seja. Bem, então, enfim, não, eu só estava a dizer isto porque não estava a reconhecer o autor de repente. Porque mas eu posso estar a dizer mal, eu posso estar a dizer Não, porque como palavras que nós só vemos lidas e que porque eu nunca comuniquei se calhar o autor. Não é? Então diz lá, é a primeira vez que estou a ouvir alguém a dizer o autor. Irvin D. Yalom. Não só diga, é do Yalom. Yalom. Pronto. Ok. Bem, enfim, sim, esse livro eu hoje em dia já não digo que é o meu livro favorito. Deixei de atribuir isso aos livros, porque depois acho que dá um peso grande, não é? É um dos favoritos. É um dos meus favoritos, não, isso é sem dúvida. Esse livro, eu não sou de chorar e esse livro aproximou-me muito das lágrimas. Fiquei emocionado mesmo, muito emocionado. Eu estava numa fase. Este é um livro que mistura muito filosofia, psicanálise. Eu estava com um grande ímpeto filosófico, uma euforia filosófica na minha vida. Este livro já tinha sido recomendado. Este livro junta duas personagens reais, que é o Dr. Brewer e o filósofo, o Nietzsche, mas numa história ficcionada. Só que, além de ter muitas teorias metidas lá para o meio, os diálogos entre as duas personagens são de uma intensidade realmente comovente e a dor partilhada é muito bonita, Sim, é ficcionado. O Nietzsche, o maior filósofo da Europa, está no limite de um desespero suicida, incapaz de encontrar cura para as insuportáveis enxaquecas que o afligem. E depois conhece então este médico que tu disseste, o Joseph Brauer. Exatamente. Que é um dos pais da psicanálise. Então este autor que imaginou foi conversas entre eles os dois. Sim, eu não tenho a certeza se eles não se... Eu acho que eles nunca se conheceram. Sim, o que ele faz é pegar nestas personagens importantes na vida de uns e de outros e simular esta história de ficção. Entra também lá para o meio o Freud, que era aluno, e foi mesmo na realidade aluno do Dr. Brewer. E é isso, ou seja, é bom para entender parte de Nietzsche e do pensamento dele, de certa maneira, porque passa muito realmente... Além do possível caráter dele, a parte de grande sofrimento, porque ele tinha muitos problemas físicos, e tornei-me, de certa forma, fã do filósofo, que não conhecia tão bem, e muito do Yalom, que depois acabei por ler os livros quase todos deles, porque ele tem outros livros, tem um que é relacionado com Schopenhauer, que é a cura de Schopenhauer, e outro que penso que é o segredo de Spinoza. Spinoza, esse é o meu filósofo favorito, que recomendo também. Que giro, a cura de Schopenhauer, eu acho que foi o livro que eu ofereci ao Salvador Martinha no final da nossa conversa. Foi? Que giro, grande coincidência, se foi. Este autor, o Irvin, tens razão, os dois protagonistas nunca se conheceram, portanto os dois personagens, o Nietzsche e o Brauer, não se conheceram, mas o que o autor diz é que baseou-se em observações, não, aliás ele próprio diz isso no livro, eles não se conheceram, mas ele baseou-se também parcialmente em factos reais. Portanto é isso, no fundo é conhecer os personagens reais e pô-las juntas numa ficção. Até há uma parte, se não me engano, até há uma parte em que ele apresenta cartas que a irmã do Nietzsche lhe enviou mesmo, ou seja, documentos que existem. Sim, exato, de cópias de documentos originais. Então sim, esse livro foi um livro delicioso e gostava realmente de ler outra vez, porque é algo que eu nunca faço, nunca fiz, nunca repeti a leitura de um livro. Mas às tantas eu fico triste com a minha fraca memória, mas às tantas até pode ser interessante ter a sensação de voltar a um livro que sei que gostei outra vez, tendo em conta que a minha memória é fraca. Às tantas tem uma vantagem de vida. É o prazer de reler. Porque a repetição quase que volta ao prazer originário. Portanto, é até interessante. E é originário, mas não se calhar o mesmo prazer que tu tiveste na primeira leitura. Porquê? Porque é que eu digo isto? Há pessoas aqui, eu também não costumo reler, porque acho sempre que tenho tanto por ler que não consigo perder tempo a reler, não é? Mas também me esqueço dos livros, e já aqui foi falado. Mas as pessoas que releem o que dizem, e é giro isso, é que tu quando leste, que idade tinhas? Tens noção?
É recente, foi há 3, 4 anos. Pronto, está bem, mas imagina quando releres daqui uns tempos, se calhar já não és o mesmo João, ou já depois disto leste outros livros. Claro. Vais ler a tua primeira, como se fosse a primeira vez, mas de outra maneira. Não, isso acontece muito. As experiências de hoje são muito distintas das experiências de antes. Eu, por exemplo, hoje em dia vou a lugares e a cidades que lembro de ter visitado no passado e que não gostei nada, e hoje em dia é uma experiência completamente diferente, sim. Pois, estás tu em mudança, isso é giro. Vê lá tu, eu nem gostei. Agora estava a ouvir-te a utilizar a palavra reler. Eu nunca utilizo a palavra reler, porque nunca o faço. Pois, não precisas dela. Não, mas pode ser que aconteça assim. Quando Nietzsche chorou, Irving de Yalom. Agora vamos aqui para um contraste. Isabel Allende, Inês da minha alma. Quando dizes contraste, é por que motivo? Porque este livro tem outra categoria, entra noutra categoria, não é mais um romance histórico. Sim. Mas também conheces uma pessoa que existiu. Não, exatamente. Mas pode haver aqui algumas semelhanças, não é? Porque este livro não será assim tão contraste, porque as personagens aqui existiram, exatamente. Sim, nesse sentido tens razão. Estou a falar em termos de categoria. Estaria noutra prateleira numa livraria, acho eu, mas tens razão que pegam também na. Eu por acaso até acho que não. Acho que são os dois romances, os dois têm personagens históricas e certamente. Ok, eu poria o Nietzsche em filosofia. Não, porque é também uma. Sim, também é ficção. Também é ficção. Aliás, é o primeiro livro do autor, depois de alguns best-sellers de não ficção, é o primeiro romance do Yalom. Mas pronto, então voltando à Isabel Allende, pões na mesma prateleira. Então conta, eu não conheço este livro. Tu arrumas melhor que eu na prateleira. Não conheces este livro? Isabel Allende, conheces? Conheço Isabel Allende. Pronto, gosto. Este livro gostei muito porque quis lê-lo num momento em particular, que foi depois de uma pesquisa que fiz sobre livros para o destino onde eu ia. Ou seja, eu ia para a Argentina e para o Chile e fiz esta pesquisa. E há muitos artigos sobre isto, ou seja, sobre livros e destinos. E este foi um daqueles que eu li e que fala, na verdade, dos primeiros ocidentais, ou pelo menos ocidentais, sim, não, dos primeiros europeus espanhóis que pisaram o Chile, e fala do que é chegar a um lugar que não tem nada, ou seja, na verdade já tinha muita coisa, já tinha um povo indígena que vivia lá, que são os Mapuches, mas de resto era tudo verde, natureza, e muito pouca criação do homem. Então conta esta história terrível de lutas e medo e sangue pela visão desta mulher. E é no fundo o que é que são estes primeiros dias quando se chega a um lugar onde há indígenas, onde temos que criar uma fortaleza para que não nos ataquem, e acho que a Isabel Allende, eu já li outros livros dela, é muito boa novelista. É verdade, vinha aqui com esta pergunta: qual é a diferença entre uma novela histórica ou um romance histórico? É igual, é só a palavra que muda. Eu em inglês novela é mais curto, em português não sei. Novela, que será como série e filme, novel, não é? Se calhar não, novela. Novel é romance. É? Novela, okay. com 2 L's e um A, okay. é uma não é bem um conto, eu ia dizer short story, mas é um livro mais pequenino, um bocadinho maior do que um conto, mas um bocadinho mais pequeno do que um romance. É uma novela. Okay. Se leste em inglês é isso, se em português, não sei, se calhar como filme para série, novela para romance, não sei. Porque novela requer vários episódios, como uma série que continua, não é? Se tiveres vários volumes, será isso? Boa, pode ser isso. Pode ser isso. Às vezes pode ser por aí, não tenho a certeza. Eu em português não uso o termo novela para livro, não sei. Mas adiante. Está esclarecido algures. Acho que tentei, não sei. não tenho a certeza. Mas pronto, então isto é século XVI, a fundação do Chile, no Novo Mundo. E então há uma descrição muito grande do lugar onde chegaram, na parte das montanhas, deles considerando realmente aquilo um paraíso incrível, porque tinha o mar, tinha as montanhas, tinha as cascatas, tinha esta natureza virgem. Então, depois de fazer uma viagem em que estou também a explorar isso, foi realmente incrível. E depois perceber também que muitos destes personagens que estão na origem, neste caso do Chile, dão nomes a cidades, a ruas, até cadeias de hotéis. É interessante porque nós, quando viajamos, vemos muitas vezes alguns nomes de heróis, vemos nomes, mas muitas vezes não sabemos. Não sabemos. E então acho que é muito interessante esta perspectiva de ler livros que tenham relação com o lugar para onde vamos, porque na verdade os lugares têm todos histórias muito intensas, não é? Ou seja, raro é o país
onde possamos viajar que não teve uma ditadura nos últimos 50 anos. E é interessante lermos sobre isso, não é? Que ditadura é que eles tiveram? Como é que foi? De forma é que este povo foi oprimido? Até podes perceber melhor a cultura para onde vais. Podes não, percebes melhor a cultura para onde vais. Sim, claro. Na Argentina há muitos livros também, não é? A Argentina é um lugar onde vêm autores incríveis também. Sim, nós temos até agora um recente que me lembro. Muitas vezes perguntam-me, e é ótimo tu dizeres que foste fazer essa pesquisa, porque de facto vão ao Google, é o que eu respondo sempre, não é? Porque às vezes perguntam, Mariana, eu vou amanhã para a Madeira. Conheces assim algum romance que se passe lá? Eu só, de repente, peraí, não sei. O Google ajuda lá, até não sei qual é o seu género de leitura, não é? Claro. Mas lembro agora, a Joana Bertolo escreveu a história de Roma, que nada tem a ver com Roma. Eu já lhe disse isso, veio ao podcast até lhe disse isso, que engana o título, porque nada tem a ver com Roma. Roma é uma personagem. E a história de Roma passa-se, a primeira metade, se calhar um bocadinho mais, 2/3, em Buenos Aires. Que giro. Mas não é sobre a cidade, é sobre uma relação. O protagonismo não é a cidade. Sim, mas ainda assim, mas mesmo. Sim, tens as ruas, tens os. Sim, mas mesmo vendo o espaço físico é sempre interessante. Me entusiasma bastante, sim. Boa, Isabel Allende, Inês da minha alma, diz aqui crítica. A Inês Soares, é a protagonista, é uma das mulheres mais interessantes da história de Espanha. Tinha um general como amante e conquistou o seu lugar num novo mundo. Durante mais de 400 anos foi ignorada pelos historiadores e agora Isabel Allende dedicou-lhe um fascinante romance. Muito interessante isso que estás a dizer. Porque tivemos esta conversa, foi fora do podcast. Depois estávamos a falar um bocadinho do festival, do Folly, etc. Eu falei da Julia Navarro. Sim. Que é uma autora que lançou agora um livro que é exatamente sobre a frase que acabaste de dizer, que é o ignorar de muitas mulheres que foram fundamentais na história. E este livro vai trazer estas figuras. É possível que a Inês Soares esteja presente também. Sim, foi isso que senti. Esta mulher, contada pela Isabel Allende, realmente teve aqui um papel muito importante e possivelmente, eu não faço ideia, não é? Porque eu não estudei a história do Chile nem de Espanha, mas possivelmente terá sido ignorada. Portanto, eu não conhecia essa frase, mas faz-me sentido. Então, olha, recomendo-te outro livro que é Uma Mulher Sem Importância, está traduzido, da Sonia Purnell, que é sobre eu até escrevi isto para dizer no fim da conversa, mas agora vinha aqui em contexto. Porque foi uma das espias do Churchill, foi uma heroína na Segunda Guerra Mundial e ninguém a conhecia. E então chama-se mesmo Uma Mulher Sem Importância, que era uma Anna Hall, se não me engano, mas eu até acho que escrevi aqui. Porque eu no fim vou sempre uma outra recomendação que eu agradeço já de antemão. A Sonia Purnell, Virginia Hall, a socialite americana que ajudou a ganhar a Segunda Guerra Mundial, está envolta no esquecimento, apesar dos seus atos heroicos. E ela, aliás, a Gestapo dizia mesmo, ela é a mais perigosa de todas as espias aliadas, temos de encontrar e destruí-la. E estavam a falar dela. Portanto, foi considerada. Ela entrou, era uma socialite americana e depois entrou para o Special Operations Executive, a organização de espionagem chamada Ministério da Guerra Não Cavalheiresca do Winston Churchill. Mas não é estranho o nome. Mulher Sem Importância, Virginia Hall. Há uma série, eu acho que há uma série. É possível. Ao filme. Portanto, se calhar já terás feito ali um zapping por aí. Talvez. Mas fica aqui a recomendação. Inês da minha alma, da Isabel Allende. E agora é giro. Dois já estão, não é? Dois já estão. Porque tu falaste, e é engraçado, o Afonso Cruz passa muito por este podcast. Ele já o convidei, vamos lá ver se consigo trazê-lo, se ele consegue vir. Mas muitos livros dele já passaram por aqui. E este ainda não tinham trazido. Sinopse de Amor e Guerra. Foi o único li. É? Então, olha, tens ainda muito a descobrir. Não, opá, calculo que sim. E li este livro, gostei muito. Eu tenho algum preconceito com autores portugueses, que é feio, atenção. Mas também não venho aqui para vos dar só uma versão lindíssima dos meus hábitos de leitura e daquilo que leio. Queremos conteúdos genuínos. O que é que acontece? Onde é que eu tenho que mudar? É porque muitas vezes eu associo os leitores, ou seja, os autores portugueses, a histórias passadas em Portugal, que eu sei que não é verdade, que há muitos mas eu prefiro muitas vezes ler livros. Como é que eu vou explicar? Eu gosto exatamente, que essa parte, ou seja, eu gosto muito da parte de viajar com os livros e que lá está, aqui um exemplo relativamente ao livro que falámos antes. Eu prefiro que seja uma autora chilena a descrever uma história do Chile e aquilo que vou encontrar lá ou em qualquer romance do que autor de outra nacionalidade. Mas a verdade é que também já li livros que contrariam completamente esta teoria.
E este livro do Afonso Cruz é isso que faz. Ou seja, ele fala desta história que acontece durante o período da Guerra Fria, não é? Quando aparece um muro de Berlim a dividir vidas, a dividir emoções e a dividir corações. E eu senti que o livro estava realmente escrito de uma forma incrível e não senti esta distância de ser um autor de outro lugar a escrever uma história sobre a Alemanha. Portanto, este próprio livro acabou por derrubar um muro que eu tenho dentro de mim. Que bom. Então, e sem dúvida, o Afonso escreve bestialmente bem. E fiquei com muita curiosidade de ler outros livros dele. Ele tem, também como o Gonçalo Lemos Tavares, que já por cá passou, tem coisas muito variadas. Portanto, aí o que eu te recomendo é ler sinopses para ver o que é que te apetece, mas de facto é tudo bom. Ainda não li tudo do Afonso, não consegui, mas tem muitas variedades. Depois tem livros mais infantis também, tem um giríssimo mínimo, que eu nunca me lembro do nome, mas era que o pai da personagem tinha desaparecido nos contos de fada, que contava as histórias, ou estava perdido nos livros, ou essa uma coisa agora estou-me a esquecer, mas vou lembrar e até ponho no descritivo deste podcast. E vou-te dizer vários. Outra obra do Afonso Cruz que li exatamente este fim de semana, e vou explicar o contexto, que há uma marca de cerveja artesanal que se chama Cadáver Esquisito. Okay. Já ouviste falar? Não. Em que é o João, que é o autor deste projeto, que tem umas garrafas de uma cerveja deliciosa, mas que convidou alguns autores portugueses, acho que o Gonçalo Tavares também, mas o Afonso Cruz escreveu também um conto para o rótulo da cerveja. Que giro. É um projeto muito pequenino, ele só vende mesmo no Folio, no Festival de Literatura. Então é muito interessante. E tem as ilustrações do Nuno Laranjeira. Não sei. Como é que chama a cerveja? Cadáver Esquisito. Só vou pôr aqui na. Depois as pessoas perguntam qual é a cerveja que o João referiu. Então vai estar aqui na descrição. Eu não sei se as ilustrações mudam também. Olha, falha minha. Estive muito atento ao texto e à garrafa e apaixonei-me ali pelo produto e depois ainda não. Bem. E a cerveja é boa, disseste tudo o que é importante saber. A cerveja é muito boa. Eu não sou fã de cerveja, mas fica para quem gosta. E pronto, e esta história que se passa em Berlim é também um romance. É um romance. O Theobald Thomas e a Bluma Janek estão fadados a ficar juntos desde que vêm ao mundo. E os livros são o seu ponto de encontro. É isso. Sinopse de Amor e Guerra, Afonso Cruz. Olha, eu entrevistei uma autora muito gira, gostei muito de a conhecer, e é um episódio que eu adoro. Está em inglês, por acaso, porque ela é indiana, a Deepti Kapoor. E ela escreveu um livro maravilhoso que se chama A Idade do Vício, The Age of Vice. E está traduzido, A Idade do Vício, é da Leia, e a Deepti Kapoor vive em Portugal. E eu entrevistei-a. E recomendo a conversa. Quem não está à vontade com o inglês, eu pus no YouTube, vale a pena, com legendas. Não há imagem, não tive vídeo, mas tem legendas em português para quem quiser. Vale a pena porque de facto é uma conversa muito gira, sou suspeita, claro, e o livro dela é incrível, A Idade do Vício, também recomendo. Tive que ler, quis ler para a entrevistar, e é um livro grande, e adorei, e ofereci ao meu marido e tudo. Isto para dizer o quê? A Deepti Kapoor escolheu os irmãos Karamazov do Dostoevsky, que tu também. Que eu também fui a primeira a escolher esta foi ela trilogia. A primeira. Ela primeira. Ok. Mas ela também falou nele, por isso é que eu estou aqui a dar esta volta toda para dizer que ela escreveu este livro também. É um livro, ou seja, é uma trilogia, não é? Que pode parecer um bocado pretenciosa ou surpreendente de eu trazer, mas quase eu até sinto que tenho que justificar o facto de. Porque este livro, ou seja, estes 3 livros, os irmãos Karamazov, surgem depois de algumas pessoas que eu admiro darem este livro como um livro obrigatório da literatura russa, como um livro essencial do currículo da estante deles. E então eu predispus-me a ler também. Foi na fase também de alguma euforia filosófica. Estava danado. Aliás, foi na altura da pandemia em que eu tinha livros mais filosóficos, mais de estudo e mais difíceis, em que lia sempre de manhã, antes de qualquer coisa, ou seja, entregava-me estes livros com a atenção plena. E assim é assim que entram os 3 irmãos Karamazov na minha vida. Foi inicialmente muito estranho, é completamente distinto daquilo que já li, ou seja, a cadência, a forma como as frases são construídas,
descrever como uma salada russa acho que não minimiza para quem tiver, não é coragem, mas para quem quiser abraçar estes livros, porque é realmente isso, porque os personagens têm muitos diminutivos, depois aparecem com nomes um bocadinho diferentes, mas realmente é uma escrita muito viva. E eu lembro-me que eu raramente voltava atrás, mesmo quando não percebia muito bem, mas que depois aquele encadeado daquelas palavras, aquilo passava a fazer-me algum sentido. Tenho a certeza absoluta que este é daqueles livros que é preciso ler várias vezes, porque há muitas teorias, muita filosofia, muita política que está aqui envolvida nesta escrita, e que eu possivelmente terei passado por muitas delas pela superfície. Mas ainda assim, o livro, além de querer a minha atenção, eu gostei muito de o ler. É um pai que é assassinado e depois há os filhos, os irmãos Karamazov, lá está. Que é um parricídio ou patricídio, é assim uma palavra, não é? Que é a morte do próprio pai. Pois há um que é o suspeito porque estava mal com o pai, há outro que é, não é? É as dissertações, mas com personagens diferentes. Sim, eu acho que o que o Dostoiévski vai fazer, ele tem estes 3 filhos e cada um deles tem características muito especiais que representam parte da Rússia. Ou seja, tem um ateu, tem outro que é muito religioso, tem outro que é muito ganancioso. E no fundo ele vai mostrar todas estas emoções, todas estas versões de ver o mundo. Sim, mas todos filhos do mesmo pai que é um porco. Sim, o pai é terrível. A maneira dele falar, a descrição dele a comer, de como se vestia, de como trata as mulheres. Ou seja, é quase um alívio grande quando o filho. Não podes dizer quem foi. Não digas quem foi. Não. Quando ele morre. Quando o pai morre. Bem, já disseste, não é? Sim. Não, achei que ias-me dizer quando, imagina que é um dos irmãos, quando não sei quantos é acusado. Não, é um livro quando ele morre, é o que tu querias dizer. Exato. Então sim, olha, acima de tudo o primeiro foi mais desafiante, porque acho que há um aumento de habituação. Eu já li outro livro do Dostoiévski, que é o Crime e Castigo, exatamente. Que não é tão. Este livro também não é bem obscuro. Eu não sinto que seja tão obscuro. Eu senti a escrita deste livro muito mais diferente. É isso. Olha, não é mais confusa. Não sei bem explicar. Dos irmãos Karamazov. Sim. Foi mais gritado. Parece que foi assim. É mais lançado. Não sei explicar. Parece que as palavras são mais lançadas. Enfim, mas também é a minha percepção de quem não entende muito de literatura e. Quem é que entende? Somos todos leitores, não é? Não, sim, é isso. Como leitor, como leitor. Mas gostei muito. Os irmãos Karamazov, com a família Karamazov, através dos seus dramas, mistérios e triângulos amorosos, Dostoiévsky retrata a Rússia no século XIX, naquela que foi a idade de ouro e um ponto de viragem trágico na cultura russa. É nem capaz de dizer melhor. As palavras não são minhas, já é para buscá-las. Os irmãos Karamazov de Dostoiévsky, quem também falou nele foi então a Dipti Kapur, que está nesta temporada, foi o episódio número 15. Que giro, tem que ver. Tem que ouvir. Muito gira. Agora assim, para acabarmos, mas tinha que falar, até porque teve graça a nossa conversa quando tu me dizes trilogia O Século, eu disse de quem? Ken Follett. Já também foi falado neste podcast por, não sei o nome dela, chama-se Ela, porque é do Casal Mistério. Casal Mistério é um homem e mulher, não é? É um casal. Certo. E ela pediu para tratá-la por Ela, que eu acho muito irritante, mas respeitei, é claro, e não sei quem se tiveres um H antes, se pensares no nome com Ela, H antes. Ela. Claro. Mas pronto, ela também falou nesta temporada na trilogia do século do Ken Follett, que tu adoraste. Que aprendes a história do século XX ao longo de 3 calhamaços. Mas tu quando eu mencionei estes livros, tu ficaste surpreendida. Pois, nós falámos sobre isso há pouco. Senti aqui algum preconceito. Não foi. Não, de todo. Mas foi porquê? Porque vejo Nietzsche, vejo Dostoiévski e depois vejo a trilogia do século XX. Aliás, mas não é Nietzsche, é o Yalom. Eu não teria aqui um livro do Nietzsche. Mas o Nietzsche foi um protagonista do livro que eu, como e não aqui conheço, tens muitos protagonistas também. Tens toda a razão, toda a história, é verdade. Mas aqui eu expliquei-te isto, não é? Porque eu tive um convidado que, sem querer, misturou um título de um livro com outro. Exato. E tinha originado noutro livro, portanto foi um mal-entendido engraçado. E outra convidada que me trocou autores. Portanto, quando tu me dizes trilogia do século, eu pensei, peraí, eu acho que é do Ken Follett, mas deixa-me só confirmar. E o João responde-me assim: desta não estava à espera. E eu rio, meio orgulho ferido, meio espera. Não, porque realmente eu acho que
se calhar vou utilizar aqui a palavra sofisticada. Acho que há autores mais sofisticados do que outros. Eu na verdade, na minha vida aceito qualquer tipo de autores, a maioria das vezes. E neste caso, o Ken Follett, já li vários livros dele, já li também a trilogia de. Não, Pilares da Terra é o primeiro livro, mas depois também faz parte de uma trilogia. Também é uma trilogia, que agora acho que há um quarto, mas sim, a trilogia dos Pilares da Terra. Que é um quarto, sim, também sim. Já os papei todos. Mas que eu gosto muito, primeiro porque gosto bestialmente de história, é uma forma de aprender muito fácil, ou seja, a história explicada assim dá gozo. Dá gozo, dá muito gozo. E de facto tive aqui um entusiasmo muito grande. Ou seja, o Ken Follett foi um género de um professor, foi mesmo, não é? Neste caso, de repente dava por mim a saber os presidentes russos todos. E também nos aproxima de certa maneira da história. Ou seja, quando nós aprendemos a história de uma forma fria, não é? Tem os nomes, temos os personagens. Na literatura o que acontece é os personagens passam a ter emoções, sentimentos, há uma proximidade que também nos traz alguma empatia para os menos. No fundo, esta trilogia é esta passagem por todo o século XX, acaba no Obama, ainda o que é interessante, e gostei muito. Ou seja, estava realmente a aprender muito e é uma leitura muito fácil, uma leitura muito saborosa. Sim, tu tens uma coisa que é engraçado, porque é verdade, realmente há livros mais difíceis do que outros. Mas depois também uma vez disseram, na conversa passada, o Pedro Sobral disse uma coisa engraçada que é: não há maus livros ou bons livros. Há livros para umas pessoas, há livros para outras, e isso é giro, porque há de tudo, mas há realmente uns que dão mais trabalhos, não é? E o que se diz do Ken Follett, outra atenção, sim. Sim, requer mais. Se estás cansado, há livros que não consegues ler quando estás podre na cama a fechar um olho, não é? Há outros que é mais fácil. Este que requer investimento, tens de dedicar à leitura, mas é o que se diz também do Ken Follett, é que ele é fácil, ele é acessível. É mais sim, sim. Mas há muitos livros que têm uma leitura acessível que eu gosto bastante. Claro, mas isso não faz de ti mais ou menos erudito. Eu acho que tu és. Principalmente para a noite. Eu guardo os livros mais acessíveis para a noite, e de manhã aqueles que possam ser mais exigentes, sim. O Gonçalo M. Tavares diz exatamente isso: que lê ensaio de manhã, está mais acordado para estudar, o cérebro está em forma ainda, não é? Certo. E à noite guarda então mais, se calhar, a ficção, a poesia. Que sabemos que já tem aqueles pontos todos que nós gostamos numa história, não é? Que é a emoção, o drama, depois a resolução e acaba bem, em que as palavras fluem de uma maneira que são altamente perceptíveis, que muitas vezes fazem uma coisa que eu por acaso não gosto muito, mas reparo que os autores fazem, que é recordar o ponto da história em que estamos. Ou seja, voltam a contar um bocadinho da história mais à frente. Isto em histórias em que há muitos personagens. Nunca apanhaste isso? Eu apanhei isso, e sabes que eu imagino sempre que tenha acontecido. O editor diz assim: olha, às tantas já me perdi. Pois. Recapitula-me aqui só para não me perder mais. Até porque há pessoas que, se não tiveres um ritmo diário, perdes o ritmo. A mim irrita-me, sou sincero. Não precisas, porque tu tens o ritmo diário. Se tu só lês de vez, eu digo isso aos meus filhos, que é um desafio para mim pô-los a ler, que é, então o mais velho é: se tu não lês todas as noites um bocadinho, daqui a uma semana, não só já não te lembras de quem é quem, onde é que estavas na história, como se calhar até perdeste o entusiasmo por esse livro. Portanto, tu não precisas da recapitulação, porque tu tens um ritmo rápido. Esta é a minha teoria, isto é a opinião, não é? Não sei se é. Não, eu acredito que é o editor, se calhar, dizer: olha, aqui tens que só recapitular, só para quem não está atento. Porque às vezes também sinto isso, às vezes sinto que te explicam coisas que não era preciso. Tipo, não é preciso. É isso. Senti agora muito neste último autor que li, que é um autor, não sei se está na mesma prateleira do Ken Follett, e que é um norueguês que escreveu um livro que se chama Otto, sabes? Que é um. Friedrich. Tem um nome norueguês, não vai ser fácil para ti. Não, norueguês não é fácil para ninguém. Estava a pensar num sueco. Se calhar é sueco. O Otto é o um homem chamado Ove. Sim. Friedrich é sueco. É? Porque o livro que eu li, olha, vê lá tu, nem sabia, falha minha. Porque o livro que eu li fala sobre uma equipa de hóquei na Noruega, acho eu. Então não, mas um homem chamado Ove não tem equipa de hóquei. Não, este é outro livro, que são os ursos de Bjornstad, uma coisa assim. Friedrich qualquer coisa. É isso, escreveu um homem chamado Ove, escreveu Gente Ansiosa. Eu gostei imenso do homem chamado Ove. Olha, usei um adjetivo que nunca tinha usado para um livro. É muito querido. Pois, acredito. Pronto, ofereceu o meu pai, ofereceu o meu irmão, ofereceu o meu marido. Não, ele tem muito boa reputação. Ou seja, eu antes de ler sabia que tinha uma reputação por esse livro, mas também achei que não é uma escrita muito sofisticada, muito simples, direta, fácil. Pois aí está, por exemplo. Podes ler à noite. Pronto, exatamente, é um livro de noite. E esta trilogia, mas penso que são 3 livros, só que ainda só chegou a versão portuguesa até ao segundo, que é um romance, uma equipa de gelo na Noruega.
Isso já não sei. Pronto. Depois depende de como correrem os anteriores, não é? Como correr as vendas. Não, mas nunca tinha acontecido isto, que então agora estou à espera de um terceiro livro. Sim. Quando é que sai? Quando é que vai sair? É como nas séries e esperas pela próxima temporada. Vou ter que voltar a ler outra vez. Está-me a aborrecer muito, não estava a contar com isto. Eu quando sei que será bom em princípio e que tem continuação e ainda não chegou. Esperas, claro, pois é isso. Game of Thrones eu vi quando saiu a última temporada, comecei a ver aí. Boa. Não sofri nada como os fãs. Não, aprendi agora com este erro. É como a Dulce Maria Cardoso escreveu o Eliette. Estou ansiosa para o ler, mas sei que as pessoas ficam à espera da continuação. Então ainda não li. Já tirei da mesa cabeceira, vou esperar mais um pouco. Esse livro, um livro da Dulce Maria Cardoso. Gostei muito. O Retorno. Olha, foi falado na conversa passada. Foi. Pelo Pedro Sobral, grande livro. Mas pronto, voltando então aqui, Trilogia do Século, do Ken Follett, A Queda dos Gigantes, O Inverno do Mundo e No Limiar da Eternidade. É engraçado que o Ken Follett não ia escrever coisas grandes, escrevia contos e era jornalista também, e os amigos gostavam dos contos que ele escrevia ao fim de semana. E então ele tinha que arranjar o carro, precisava de dinheiro para isso. E o dinheiro de um editor para acordo para um livro pagava-lhe o arranjo do carro. Ele começou a escrever assim. É incrível, é claro. E Os Pilares da Terra foi o sucesso que foi, claro, mas foi por passa-palavra, não foi um sucesso imediato, foi boca a boca. E que penso eu que o sucesso maior que até começou na Alemanha. É possível, já não sei, mas sim, mas E depois ele, quando escreveu Os Pilares da Terra, o primeiro, ele não sabia que ia escrever uma sequela. Então ele diz que se eu soubesse, tinha escrito de outra maneira o primeiro volume. E prepara, durante um ano, faz pesquisa, e só depois depois mostra o esboço, a grelha, não é? O esqueleto, a amigos e família, e só depois é que começa a escrever. É incrível a quantidade de. Um homem que tem. Às vezes eu fico muito impressionado com o tamanho da produção de alguns autores. Parece que é fácil. Incrível, não é? O Trilogia do Século foi escrito a cada 2 anos. A Queda dos Gigantes, 2010, O Inverno do Mundo, 2012, No Limiar da Eternidade, 2 anos depois. 10, 12, 14. Não, ontem, por exemplo, estive ali na livraria em Óbidos e fui também ouvir o João Tordo a determinado momento lá no Fólio. Culpa minha, ainda não li nenhum livro dele, vou ler. Já cá esteve neste podcast. Já? O João Tordo. Não é muito porreiro. E ele tem uma obra gigante. Imenso. Não é? De repente estava ali a ler pelo menos 12 títulos. Ele é relativamente novo, não é? É incrível. É novo, mas de repente o tempo voa, não é? É novo para nós, mas eu lembro dele na altura, já não sei há quanto tempo é que foi, mas eu sinto isso em relação ao Afonso Cruz. De repente há livros que me recomendam aqui que eu não conhecia. Eu achava que o seguia, o Gonçalo M. Tavares, mas o Gonçalo M. Tavares já o conhecemos há mais tempo, não é? Mas o João Tordo foi com o Prémio Saramago, ganhou o Prémio Saramago. Como o Peixoto também antes disso, e de repente desde então acho que repara que não param. Mas só fazem disso da vida deles, não é? Mas é muita obra, sem dúvida. É incrível, obra, é incrível. Agora uma pergunta difícil, João Manzarra. Então, quando Nietzsche... não me falaste isto no briefing, que havia perguntas difíceis. É sempre uma surpresa. E tu já ouviste o episódio, portanto se calhar não vais estranhar esta pergunta. Quando Nietzsche chorou, Inês da Minha Alma, Sinopse de Amor e Guerra, Irmãos Karamazov, Trilogia O Século. E falámos de mais do que 4 livros. Escolhe um. Esta é a pergunta difícil. É um desafio, aliás. Vou escolher o Quando Nietzsche Chorou. Ok, do Ervandi e Yalom. Mas porquê? Porquê que eu estou a escolher um? É porque se imagina que é só pela curiosidade, porque já é difícil pedir-te só 4 livros, aliás, trouxeste 5, não é? 5, sendo um deles trilogia, ainda para mais. Imagina que este podcast era só sobre um livro. Porque é que tu escolhe um livro e vem falar comigo sobre ele? Qual é que seria? Sim. Não, escolho. É o que me parece que faz mais. Se tiver que o aproximar da minha vida e do momento em que o li e das emoções que despertou, sem dúvida esse. Quando a Nietzsche chorou. Boa. Sim. Agora, a altura que eu já te fiz uma recomendação da Sonia Purnell, Uma Mulher Sem Importância, da espia Virginia Hall, do Churchill. E agora eu pedi aqui ajuda ao Hugo para me dar assim mais umas recomendações. Depois mandas-me um SMS com. Pode ser? Ok, diz-me agora. E para os nossos ouvintes está no descritivo. Então o que é que tens para mim? Olha, então recomendaram-te e eu achei curioso por causa do Nietzsche. Achei a tua escolha, por causa do Quando Nietzsche Chorou. Há um livro que eles te recomendam, porque há 2 raparigas que trabalham na UC que têm uma cultura livresca incrível. Okay. E então eu já peço ajuda mesmo. Olha, depois às vezes eu recomendar, às vezes aceito, às vezes é muito giro. E então até fui pesquisar este livro, que não costumo fazê-lo só nas recomendações, mas achei engraçado, porque acredito também que seja o teu género. Caminhadas com Robert Walser, do Carlos Seelig.
Então depois de um colapso nervoso em 1929, o escritor suíço Robert Walser passou os restantes 27 anos da sua vida internado num hospício. Mais tarde, este amigo, o Carl Seelig, admirador da sua obra e seu futuro amigo e executor literário, começou a visitá-lo regularmente e a acompanhá-lo durante longas caminhadas. Portanto, são conversas, mais uma vez, entre o autor e o protagonista, aqui não ficcionadas, mas conversas sobre... Portanto, estas caminhadas refletem o homem que foi, o Robert Walser, através do relato de um mundo subtil, onde a paisagem se cruza com conversas sobre literatura, arte ou política. Entre refeições, horizontes e variações de humor, entendemos um pouco melhor Robert Walser, autor lido e admirado por Walter Benjamin, Franz Kafka, pronto, e outros. Conversas entre dois homens é capaz de ser interessante, e isto ela recomendou-me por causa do livro do Nietzsche. Portanto, tem ali uma estrutura parecida. Acredito que seja o teu género. Boa. Mas fico muito contente. E o que eu te ofereço é outro que também me recomendaram. Olha, até trouxe com plástico. Simpático. Chama-se A Noiva do Trator. Autor português. Olha, vamos pôr-te a ler autores portugueses. O João Reis, destroçada com a partida da sua noiva, um jovem tradutor entra num elétrico a caminho de casa. À sua volta, pessoas que são o retrato de uma cidade e de uma vida que ele abomina, mesquinha, cruel, injusta e de algum modo ridícula. Sozinho, confuso e sem chapéu, apercebe-se que chegou o derradeiro momento de encontrar uma saída, algo que o afaste para sempre de editores ardilosos, inquilinos bizarros, da senhoria e dos seus insuportáveis guisados, custe o que custar. A Noiva do Trator é irónico, mordaz e impetuoso, um testamento implacável de uma sociedade que, embora aparentemente distante, encontra o reflexo perfeito nos dias de hoje. Muito eu achei agradeço. Que seria o teu género. Que interessante, A Noiva do Tradutor. Olha, estou entusiasmado. Por acaso li há pouco tempo um livro também que falava de tradutores. Mas, eu tudo aqueles livros com escritores adoro. Sim. De quem? Do Javier Marias. Sim. Não é? Como é que se chama? Agora não lembro do nome. É qualquer coisa branco. O Coração Tão Branco. Sim, eu também posso. Boa. Gostaste? Olha, também fica como olha, não sabia que vinha. Olha, vim sem saber que teria direito a um presentinho no final. Fico muito contente. Foste apanhado porque disseste que ouviste o podcast do Salvador Martinha. Mas não fui até ao fim. Não fui até ao fim. Ofereci-lhe a cura de Schopenhauer. Que coincidência gira. Foi, coincidência gira. Que interessante. Mas leste esse livro? Não leste a cura de Schopenhauer. Não, mas percebi, achei que seria o género do Salvador. Boa, então chegámos ao fim, é isto? Chegámos ao fim, obrigada, João Manzarra. Pronto, foi uma interrupção. Penso que em breve vamos voltar a falar de livros. Chegámos ao intervalo, não é? Olha, obrigado pelo convite e gostei muito. E vou chatear-te. Está bem, com muito gosto. Obrigado também a quem nos ouve. Sabe sempre pouco, não é? Para a semana a mais. Bom, é muito bom falar de livros, pá. É ótimo.